Olá, primeiro ano, bom dia, bem-vindos para mais uma aula. Hoje, dia 14 de julho de 2020, estamos em uma terça-feira. Nossa aula hoje é de matemática e nós vamos fazer atividade juntos. Isso mesmo, enquanto a tia for ensinar para vocês, vocês estarão aí do outro lado fazendo atividade junto comigo. Então, prepara o material, deixa tudo pertinho, fica atenta quando a tia dizer a página do livro, aí você dá uma pausa no vídeo, abre o seu livro, depois continua assistindo o vídeo para a gente conseguir fazer tudo juntinho, certo? Então, atenção para tudo que a tia for falar, tudo que for aparecer aqui na telinha, para você acompanhar direitinho, certo? Na nossa última aula de matemática, na verdade, na penúltima, que é o que fica antes da penúltima, nós aprendemos a respeito da reta numérica. A gente vem falando sobre números, sobre as formas de organizar os números, e a reta numérica é uma dessas maneiras, é uma dessas formas, onde a gente consegue posicionar todos os números um depois do outro, numa ordem crescente, ou seja, com os números crescendo, aumentando. Então, a gente começa com o 0, que é o menorzinho, e vai aumentando um por um, certo? E nisso a gente consegue posicionar um número e pode ver o número que está antes dele e o número que está depois dele. E a tia falou para vocês que o número que fica antes se chama antecessor e o número que fica depois é o sucessor. Então, sempre que nós encontrarmos um número e quisermos saber qual é o antecessor, é só olhar o que fica antes, atrás. E se quisermos saber qual é o sucessor, é só o número que está à frente, está depois. Além disso, na aula online, nós conversamos sobre a unidade. A tia explicou que a unidade é de alguma coisa. Uma coisa, um lápis, um desenho, um brinquedo, uma peça de roupa, um objeto, é uma unidade. É uma forma da gente medir as coisas. A tia apresentou para vocês também o material dourado, apresentei o cubinho, que é esse que está aparecendo na sua tela, que ele representa o número 1, a quantidade 1, chamado de unidade. A tia falou para vocês que as unidades, elas se unem. Então, quando eu consigo unir 10 cubinhos, que são 10 unidades, eu consigo montar uma barrinha, e essa barrinha com 10 unidades é chamada de dezena. Então, toda vez agora que eu tiver 10 unidades, eu chamo de dezena. A tia até explicou para vocês, dei o exemplo do pacote de pratinhos descartáveis, que é algo vendido em dezena, certo? São 10 unidades. Assim como se nós juntarmos 10 dezenas ou 100 unidades, a gente consegue ter uma centena. A união de 100 unidades é centena. A tia falou para vocês o exemplo do pacotinho de copo descartável, aquele grandão comprido. Ali vem 100 unidades de copos descartáveis, vem uma centena. Então, é um copo, mais um copo, mais um, 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 até chegar no 100. Então, sempre que tivermos 100 unidades, nós temos a centena. Então, você aprendeu unidade, uma unidade, aprendeu a dezena e aprendeu a centena. Então, o que nós vamos estudar hoje é uma continuação dessas unidades de medida, dessas formas de agrupamento dos números. A unidade, a dezena e a centena. Sempre lembrando que a unidade, ela está dentro da dezena, porque são 10 unidades que formam uma dezena. E a unidade também está dentro da centena, porque são 100 unidades que formam uma centena. Então, você vai abrir seu livro agora na página 90, 90, 90, e você vai encontrar a temática, o número 10. Ele é o nosso assunto da aula de hoje, certo?
Você já sabe a respeito da unidade, já sabe o cubinho, já sabe que a união dos cubinhos forma uma dezena. Então, vamos ver como é a montagem de uma dezena, como é que a gente faz para ter 10 unidades e formar uma dezena. Então, a gente começa tendo 1, com mais 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 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Nisso, nós conseguimos montar uma barrinha com 10 unidades. É um grupo que se forma. 1 com mais 1, com mais 1, com mais 1, que vão se juntando e formam um grupo de 10. Eu posso dizer que aqui nós temos uma dezena, porque já fez um grupo de 10, ou eu posso dizer que nós temos 10 unidades. Mas falar que tem uma dezena fica mais fácil. É como se a gente fosse dar nome para os grupos. Em vez da gente dizer que tem um grupo com várias crianças e dizer o nome de todas as crianças, a gente dá um nome para o grupo e aí todo mundo já sabe que aquele grupo tem aquele nome, certo? Então, a mesma coisa acontece com as dezenas. Em vez de eu dizer que eu tenho um grupo com 10 unidades, eu digo dezena. Bem mais fácil, não é mesmo? Então, vamos lá. O número 10, para ser escrito, nós precisamos usar dois números, o 1 e o 0. Cada um deles em uma posição. Cada posição recebe o nome de ordem. Se eu mudar essa ordem, se eu disser 0, 1, vai ser outro número, não vai ser o número 10. Então, essa posição que os números se organizam se chamam de ordem. Por quê? Porque essas ordens revelam quem eles são mesmo. A tia vai já explicar para você com um exemplo e você vai entender. Para isso, olha só, veja como os alunos representaram as quantidades de cubinhos no quadro de ordens. Esse é o quadro de ordens, ele é dividido em dezenas e unidades. E aí, do lado, tem alguns cubinhos. A gente precisa organizar a quantidade desses cubinhos nesse quadro de ordens. Então, o primeiro passo é contar a quantidade de cubinhos. Quando a gente conta a quantidade de cubinhos, a gente percebe que tem 6. E aí que a gente começa a pensar, o que é esse 6? O que é que ele significa? Lembrando das aulas que nós já tivemos, a gente pensa, 6 é menor do que 10, ou seja, é um número em menor quantidade. 6 é menor do que 10. Sendo assim, ele não completou uma dezena. Se é um número menor do que o 10, ele não chegou a ser 10, então não chegou a formar uma dezena. Se não chegou a formar uma dezena, ele fica no quadro das unidades. Então, esse número que representa a quantidade de cubinhos vai para o quadro das unidades. Fica o número 6. Então, a gente diz que aqui não tem dezena nenhuma, nós só temos unidades. No caso, 6, certo? Agora tem as barrinhas. Novamente, nós vamos contar essas barrinhas. E aí, percebemos que aqui temos 10 cubinhos que formam uma barrinha. Se você decorou, aprendeu o que é cubo, o que é barrinha, o que é placa, você já até consegue entender o que significa esse 10. Mas a tia vai explicar com detalhes. Olha só. Aqui nós completamos uma dezena, porque são 10 cubinhos. Em vez de dizer que são 10 unidades, eu digo que é uma dezena, certo? Sendo assim, a quantidade fica no quadro de dezenas. Eu lhe pergunto, uma dezena tem quantas unidades? Uma dezena tem 10 unidades. Como a tia disse ainda há pouco, eu posso dizer que eu tenho 10 unidades, ou eu posso dizer que eu tenho uma dezena. Então, aqui eu vou dizer que eu tenho uma dezena, porque eu consegui juntar os 10 cubinhos. Sendo assim, eu fiz um grupo de 10 e não ficou sobrando nem faltando cubinho nenhum. Eu consegui formar os 10, o grupo de 10 certinho. Sendo assim, não sobrou 10 unidades.
E aí a gente tem o nascimento do número 10, que é o grupo de 10 fechadinho, o grupo de 10 unidades completo, sem faltar ou sem sobrar alguma coisa. Então, agora nós iremos fazer juntos a atividade. Então, a gente já vai com calma, acompanha aí na página 90, a gente vai conversando sobre as questões e a gente vai pensando para conseguir chegar na resposta. Vocês vão achar o pontinho preto, como a tia sempre pergunta, acharam o pontinho preto? Então, vamos lá, ele diz assim, agora, represente a quantidade de objetos no quadro de ordens. Então, temos o primeiro objeto e temos o quadro de ordem. Primeiro passo, contar a quantidade de objetos. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 palitos, logo 9 unidades. O 9, ele é menor do que o 10, então não deu para completar uma dezena. Se não deu para completar uma dezena, o número fica no quadro de unidades. Então, a gente vai lá e coloca o número 9, que é a quantidade de unidades que nós temos. Conseguiu formar uma dezena? Não conseguiu formar nenhuma dezena. Então, o número fica 0,9 dessa quantidade de palitos. Você entendeu? Conseguiu fazer direitinho? Então, vamos para o próximo para você ter certeza e conseguir tirar todas as suas dúvidas. Ainda um grupo de palitinhos, só que agora eles estão amarrados. Primeiro passo, contar a quantidade de palitos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós temos 10 palitos certinho, fechou o grupo de uma dezena. 10 unidades, uma dezena. Sendo assim, o número começa pelo grupo de dezenas, no quadro de dezenas. Quantas dezenas conseguimos formar? Apenas uma, porque é 10 certinho. Sobrou unidade? Sobrou ou faltou unidade? Não. Então, o número 0 ali dizendo que não sobrou nenhuma unidade, fez os 10 certinho. Próximo, nós vamos fazer a mesma coisa. Começa contando as borrachinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contamos 7 borrachinhas. 7 é menor do que 10. Se ele é menor do que 10, não chegou a formar a dezena. Sendo assim, ainda fica no grupo de unidades. Então, nós vamos colocar essa quantidade lá no grupo de unidades, ou seja, o número 7. Formou uma dezena? Não, nem chegou a formar uma dezena. Então, colocamos o 0 e fica o número 7. 0,7 é a mesma coisa que 7, ok? Vamos para o último. Um grupinho, né, ali com palitinhos amarrados. Primeiro passo, contar a quantidade de palitos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de contar porque estão todos bem juntinhos. Mas, novamente, a gente tem 10 palitos, 10 unidades de palito. Ou seja, em vez de eu dizer que temos 10 unidades de palito, dizemos apenas que temos uma dezena de palitos, certo? Porque fechou o grupo de 10. Se fechou o grupo de 10, quantos grupos deu para formar? Deu para formar apenas um grupo de 10, uma dezena. Então, a gente coloca o número no quadro de ordens do lado da dezena. Sobrou algum palitinho? Faltou algum palitinho? Não. Então, a gente coloca o número 0 e fecha no número 10, na quantidade 10. Então, revisando, primeiro passo para a gente conseguir saber se é dezena ou se é unidade. Conta. Você sempre tem que contar e contar com atenção, se possível fazendo um risquinho para você saber que você já contou aquilo ali.
Contou? Aí você vai pensar, é maior que 10 ou é menor que 10? Se for menor que 10, fica no quadro das unidades. Se for maior que 10, se for 10 ou maior que 10, você já coloca no grupo das dezenas, certo? Então, além dessa página 90 que nós acabamos de fazer, você ainda tem também as páginas 91 e 92 para praticar um pouquinho em casa. E, além de fazer a atividade no livro, a tia tá deixando aqui embaixo o link de um joguinho sobre calcular, né? Você pode começar com o número 1, conhecendo, sabendo como é que esse número cresce de 1 em 1 e para aprender se divertindo um pouco, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo.